Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos na lição de número 2 do terceiro trimestre de 2025, falando sobre o Sermão do Monte. No vídeo anterior, vimos a condição que é o sal para suprir as necessidades do mundo, mas acontece que no versículo 14, 15 e 16 do mesmo texto de Mateus capítulo 5, vai mostrar agora a missão, não mais a condição, mas a missão para o mundo. E quando nós lemos o versículo 14, nos diz o seguinte: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ora, a sua luz é brilhar claramente na escuridão da depravação humana. Ele deve colocar sua luz em um castiçal, não escondê-la debaixo do alqueire, isto é, de uma cesta, é o que nos diz o versículo de número 15. Nós aprendemos que a escuridão, meus irmãos, é a ausência de luz. E a escuridão sozinha não pode dissipar a luz, mas a menor luz pode dissipar a maior escuridão. No versículo 14, vamos nos situar um pouco mais nele, porque ele tem muita coisa a nos dizer, e a gente vai observar que nas Escrituras, Jesus está explicando que somos cristãos. Então, eu tenho a luz brilhando, habitando dentro de mim. Você, meu irmão, minha irmã, tem a luz habitando dentro de você. Enfim, temos a luz habitando dentro de nós. E esta luz de Jesus deve brilhar tão intensamente que, se somos cristãos verdadeiramente, então temos a sua luz, a luz de Cristo, habitando dentro de nós. E quando ela habita de uma forma tão intensa, ninguém precisa perguntar se somos salvos, se somos crentes em Jesus. As pessoas já observam a diferença que a luz de Cristo que habita em nós está radiando, está propagando. E ao ver o brilho da luz de Cristo em nós, as pessoas reconhecem que Deus verdadeiramente está dentro de nós. E esta luz vai conosco e deve iluminar onde quer que estejamos, não apenas dentro de casa, na igreja, mas inserido na sociedade. Vamos agora analisar o versículo de número 15, porque nos diz assim: Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. O pecado tem feito algo para esconder, para ficar bem escondidinho, lá no cantinho, mas acontece que, se o pecado quer dar um jeitinho para ficar lá no cantinho da escuridão, mas quando aplicamos a luz, ela acaba com a escuridão. Desta forma, quando a luz está em nós, por mais que esteja lá no porão da nossa alma, um pecadinho chamado de estimação, que o crente começa a tratar dele, cuidar, e, enfim, ficar sempre com muito carinho, mas quando a luz de Cristo está dentro desse porão da nossa alma, vai lançar luz, vai irradiar e vai mostrar a necessidade de confessarmos aquele pecado e abandonarmos de uma vez por todas. E não é à toa que lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 7, versículo até o 9, diz assim, numa referência a Jesus: Este veio como testemunha, para dar testemunha da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Aquela era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo, falando de João Batista. Vale a pena a gente ler dentro desse contexto. E no mesmo Evangelho, João capítulo 8, versículo 12, fala: Então Jesus
tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Diz, quem me segue não andarás nas trevas, mas terá a luz da vida. É isto que a Bíblia nos ensina. E quando a gente vai para o versículo 16, diz de uma forma muito clara: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deixe, meu irmão, minha irmã, deixe a luz brilhar, deixe a sua luz brilhar como uma vida piedosa que dá testemunho, uma vida convincente do poder salvador de Deus, porque isso lhe trará glória, numa referência ao, à epístola que nós temos da parte de Pedro, porque ele, ao escrever na primeira epístola, no capítulo de número 2 vai nos dizer algo que tem muito a ajudarmos na compreensão deste versículo, trabalhando dentro de Mateus capítulo 5. 1 Pedro 2, vamos observar que lá no versículo 12, olha só o que ele nos fala. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas obras que em vós observam. Bem, e já em João capítulo 1, eu vou projetar aqui, versículo de número 14. Olha o que nos diz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Mas no verso 4 fala, nele, numa referência a Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Veja, Jesus tirou os cristãos da escuridão e os trouxe para a sua maravilhosa luz. É o que nos diz também a primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meus irmãos, nós somos instados, nós somos ordenados a sair e deixar que essa luz brilhe intensamente, de modo que ganhe o mundo para Jesus. E, portanto, devemos ser uma luz colocada sobre um monte, para que aqueles que estão nas trevas espirituais possam ver a luz e então sejam salvos.